Amanda, agora entrando lá nos animais bizarros, vamos colocando imagens aí. Vamos colocando. Qual o primeiro, assim, que você quer destacar? Acho que a gente pode falar do anglerfish, do peixe-diabo mesmo. Tá até aí no meio da tela. Boa. Esse é o ícone do Oceano Profundo, né? Porque ele Joga lá, João, apareceu por favor. em Procurando Nemo. O pessoal às vezes fala, o peixe da luz, o peixe lanterna, né? Eu até trouxe aqui um amigurumi desse bicho. Ó, então esse bicho aqui que a gente chama de peixe-diabo, primeiro que não é uma espécie só. O que a gente chama de peixe-diabo, na verdade, é um grupo muito diverso que tem mais de 100 espécies. É que tem uma espécie que é o peixe-diabo negro pescador, né? Espécie que é aquele ali, provavelmente. Melanocetus johnsoni, que é a mais conhecida. Melanocetus johnsoni. Johnsoni é o nome científico desse peixe. Então, ele acabou virando símbolo, né? Porque ele é o mais conhecido. Mas o legal dele é um peixe que vive, então, entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade. Então, ele vive em regiões bem profundas. E aí, os peixes têm nadadeiras, né? Que o pessoal chama popularmente de barbatanas. Mas o nome correto é nadadeiras. Aí, ele tem essa nadadeira dorsal. E isso aqui faz parte da nadadeira dorsal dele. É o primeiro raio da nadadeira que vai mais para frente. E ele se modifica nessa estrutura que parece uma vara de pescar. O nome técnico disso é ilício. E aí, na ponta dessa estrutura tem uma isca luminosa. Só que não é ele que está produzindo a luz, são bactérias. Então, ele uma simbiose em si ali. não libera luz, não produz. É uma simbiose. As bactérias que estão aqui nesse saquinho que vão produzir luz. A função primária dessa estrutura é atrair presas, né? E aí ele fica o tempo todo com a boca aberta. Veio uma presa desavisada que se distraiu com a luz, ele agarra. O que a bactéria ganha com isso? Ela ganha proteção, alimento, né? E é uma simbiose. Em troca, ela fornece a luz para ele. É tipo o pássaro lá, o pássaro e o crocodilo. Esse do pássaro e do crocodilo é meio mito, sabia? Tem até em livro, mas não tem comprovações robustas, né? Eu tava vendo isso. Mas é tipo, a gente falou do Nemo, do peixe palhaço com a anêmona. Que ele fica dentro dela pra se esconder dos predadores e tem alguma coisa boa pra ela que eu não lembro exatamente. Ele acaba limpando parasitas dela também. Aí coloca lá, João, por favor, uma imagem do peixe-diabo. Diabo negro ali, ó. Olha lá. Realmente o bicho bem feio assim, né? Então, a gente chama de feio, né? Porque ele tem... na nossa concepção, assim, né, e tal. Ele tem umas características que pra gente são estranhas, mas na verdade isso são adaptações que ele tem pra viver ali. Então, por que a boca tão grande? É uma região onde ele vive que tem pouca disponibilidade de alimento. Então, a boca e todo o sistema digestório é adaptado para ele aproveitar ao máximo qualquer coisa que aparecer na frente dele. Ele é cego? Não, ele não é cego, ele tem a visão reduzida, né? Não enxerga muito bem, mas não é cego. Uhum. Mas ele tem outros sentidos bem desenvolvidos. E essa foto aí, ela representa uma fêmea. Porque o macho, ele é muito menor que a fêmea. Em todas as espécies? Tem dentro desse grupão que inclui os peixes-diabo, tem um grupo menor, né? Onde você tem esse fenômeno da diferença de tamanho entre machos e fêmeas. Ah lá. Essa foto é sensacional. Então, você tem a fêmea. Esse aí, em inglês, o pessoal chama de football fish. Football fish. Pelo formato bem arredondado dele, né? Parece uma bola. E aí a fêmea, então, é essa grandona. E aí o macho, ele é bem pequenininho e ele é menos desenvolvido que a fêmea. Pensa que você tá num local que é escuro, que é extremo, tem pouca comida, tem pouca
biomassa, ou seja, tem poucos indivíduos da mesma espécie. Você acha que é fácil ou difícil encontrar um parceiro reprodutivo? Totalmente difícil, gasta energia, né? Recursos. Super difícil. Então, qual que é a estratégia que esse grupo de peixes desenvolveu? Então, os machos, eles se desenvolvem pouco em relação à fêmea. E quando eles atingem a maturidade sexual, eles buscam ativamente uma fêmea, principalmente pelo olfato. Então, o olfato desses bichos é super desenvolvido. E aí, quando um macho finalmente encontra uma fêmea, ele morde ela e não solta nunca mais. Mas literalmente morde? Morde mesmo. E aí, aos poucos, o corpo dele vai se fundindo ao dela. Eles viram praticamente uma coisa só. A tal ponto que o sistema circulatório dele se funde ao sistema circulatório dela. Meu Deus! Ou seja, quando ela come, a comida vai para ele também. Por conta disso, o pessoal chama até hoje esses machos de machos parasitas. Fica meio que como se fosse um indivíduo só. Isso. E aí vem esse conceito de macho parasita, porque ele tá parasitando a fêmea, ele tá sugando toda a comida dela, todos os nutrientes. Mas esse conceito é errado, porque o parasitismo, ele só vai beneficiar um lado. No caso, a fêmea tá tendo vantagem com isso. Qual que é a vantagem dela? Perpetuar a espécie, né? Reprodução. Então, ele vai degenerando, né, algumas partes do corpo dele, mas ele mantém ali as gônadas, né, os órgãos que estão produzindo ali os espermatozoides. Então, ele vira ali um esperma ambulante, né? E no caso, é assexuado a reprodução? Não. Não, é sexuado. É sexuado. A fêmea... Sexuado não necessariamente é que... Por exemplo, se não precisa ter um contato físico... Mas que tem o esperma também é considerado sexuado. É porque a reprodução é externa, né? Na maioria dos peixes, a reprodução é externa. Então, o que acontece? Entendi, A fêmea tem o coito ali, né? libera os óvulos, o macho vai e libera os espermatozoides em cima dos óvulos e fecunda. Então, é uma reprodução sexuada, mas externa. Sim. Aqui acontece da mesma forma. Os dois, né? Cada um vai liberar suas células sexuais e a fecundação vai acontecer no meio externo. Não Mas a precisa fêmea necessariamente... passa a ter controle disso. E uma mesma fêmea pode ter, assim, já foi encontrado até 8 machos parasitas em uma única fêmea. Foi o recorde, assim. Caramba! Quer dizer, os machos competem na sorte, então. Sim. Pra perpetuar os genes dele, né? Pra passar os genes pra frente. E olha só que curioso. A fêmea é mais privilegiada nesse sentido. Ainda assim, a maioria dos indivíduos não consegue se reproduzir. A maioria das fêmeas nunca, né, vai ter um macho ali disponível para elas e a maioria dos machos não vai encontrar uma fêmea. As chances disso acontecer são grandes. De não encontrar, no caso. De não encontrar. As chances de não encontrar ainda assim são grandes. E como que eles conseguem perpetuar, então? Porque consegue. Mesmo sendo difícil, consegue. Porque em uma que encontra, saem vários, né? Sim, eles vão reproduzir ali, a fêmea vai ficar desovando ali, né, o máximo que ela conseguir. E uma que encontra, eles conseguem reproduzir muito, né? Já que eles estão juntos o tempo inteiro, imagina. Exatamente. Né? Então, mas isso que eu disse, né, que é difícil eles conseguirem se reproduzir, é pra gente ter uma ideia do quanto que o oceano profundo é um ambiente extremo, é um ambiente difícil. A vida é difícil ali, né? Mas a vida dá um jeito. Eles deram um jeito, né, com essas adaptações incríveis, ainda que seja difícil, a espécie continua. As espécies, né, porque aí no caso, como eu falei, a gente tá falando de várias espécies que têm esse padrão. Mas eu acho fascinante, assim. Pô, total. É um peixe emblemático, né? Não é o peixe que eu pesquisei, mas é um peixe que a gente acaba sabendo bastante por conta dessas peculiaridades. E durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de ver um bicho desse, uma fêmea com um macho parasita. Lá no Zoomundo eu tenho vídeos sobre isso, assim. Eu tava numa universidade no Oregon, né? Oregon State University. E aí eu vi
na coleção que tinha esse peixe. Aí eu fui lá, peguei, pedi autorização para filmar, fiquei super feliz. Era um peixe desse tamanho, mais ou menos. E o macho tinha uns 5 centímetros. Nossa. Foi incrível, assim. Incrível. Eu pirei de ver, assim. O macho, ele é, como você falou, ele é meio que subdesenvolvido em relação à fêmea, né? Isso. Ele tem olhos, como que é isso? Ele vai degenerando tudo. E, inclusive, quando ele morde ela, Como que é essa mordida, assim? ele tem enzima. Ele morde, literalmente, e aí ele começa a produzir enzimas que vão digerindo toda a boca dele para ele se fundir com ela. Então, ele mesmo que ativa a sua própria degeneração para conseguir se fusionar a ela. E ele vai degenerando ali o tecido dela naquela região que ele morde. Para fazer as conexões ali do sistema circulatório e tal. Que loucura. Mas é tudo ele que produz. A gente tem teorias de como que isso... Evoluiu, é muito difícil. É difícil a gente estudar esses bichos, porque assim, os bichos que eu estudei no meu doutorado são bichos mesopelágicos, como eu falei. Então, eles ocorrem a partir dos 200 metros. Esse aqui só vai ocorrer abaixo dos 1000. É muito mais difícil se coletar um bicho desse. Né? Então, tem poucos estudos ainda, né? Principalmente sobre a evolução desses bichos e tal. Então, é algo que ainda tem um longo caminho pela frente, assim. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.